Paz do Senhor, povo de Deus, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo, Deus abençoe, muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Eu quero que você interaja conosco, deixe seu comentário, fale aonde esse vídeo está chegando, comente, interage conosco, porque isso é bom. Meus queridos irmãos, eu não vou estar mais postando aquele takezinho de 8 ou 7 minutos, onde a gente deixava aqui subsídio, um subsídio teológico para auxiliar, pelo seguinte motivo: não deu hackeamento, então a gente não vai estar postando, ok? Nós vamos estar postando as nossas pré-aulas um pouco mais prolongada, mas eu acredito que vai ser de grande valia. Bom, hoje nós vamos estar comentando a lição de número 2. A lição de número 2 será ministrada no dia 10 de abril, com o tema Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Aproveitando aqui, já peço, se você gostar do conteúdo, deixe seu like. O like é muito importante, meus irmãos. Esse like, ele é muito importante. O algoritmo vai entender que o conteúdo é relevante e ele vai passar esse vídeo para outras pessoas. Se você não deixar seu like, você não contribui com o canal. Pastor, também eu não gostei do conteúdo. Então deixe seu dislike, não tem problema nenhum, ok? Mas deixa seu like, ok? Nós temos possibilidade aqui de atingir 200 likes, 300 likes, tá certo? Também peço a você que se inscreva no canal e pode estar compartilhando esse vídeo com o seu círculo de amizade. Não se esqueça, meus irmãos, deixe seu like e não esqueça também da nossa campanha que nós estamos fazendo para comprar a câmera aqui para o canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Pix e a conta da Caixa Econômica, ok? Bom, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. O texto áureo está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. A verdade aplicada, não podemos, como igreja, ignorar ou desprezar a relevância da mensagem do Apocalipse, pois breve Jesus voltará. Os nossos textos de referência, eu não vou estar lendo para a gente tomar tempo, mas você pode estar lendo aí na sua casa, na sua Bíblia, está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, 4, 5 e 6, tá ok? Então, nós vamos aqui adentrar no primeiro tópico, a revelação do Apocalipse, sabemos que revelar é você descobrir algo, é você desvendar algo para alguém. Por isso, a revelação de Apocalipse não é um mistério, é uma revelação, ok? Certo que nós temos muitas das vezes algumas dificuldades para interpretar algumas coisas, porém o Espírito Santo é aquele que ilumina a gente entender o que está escrito na sua palavra, ok? Então, dentro aqui do meu pequeno roteiro, nós vamos observar que antes de João ele ser levado, ele ser banido para a ilha de Patmos, ele é lançado em um tacho de óleo fervendo. Isso é segundo os pais da igreja que alegam. Ele é lançado num tacho de óleo fervendo, outros falam que era um tacho de água quente, e de uma forma milagrosa ele não recebe nenhum dano no seu corpo, O Senhor Jesus Cristo ali livra João das garras de Domiciano. E nós vamos observar que João ele vai para a ilha de Patmos justamente por conta do testemunho, Ele vai falar no capítulo 1, versículo 9, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Ele diz:
por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então esse foi o motivo de João estar na ilha de Patmos, né? Dele ser banido para a ilha, dele ser preso, né? E levado para aquela ilha, por conta da palavra de Deus e pelo testemunho que ele dera da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existia no passado uma pergunta acerca do apóstolo João, e essa pergunta quem fez foi o apóstolo Pedro. Ele perguntou ao Senhor Jesus o que seria, né? O que seria de João, o que ia acontecer com ele. E o Senhor Jesus Cristo garantiu que não iria lhe acontecer nada, ou seja, ele não iria morrer antes do Senhor se revelar para ele. Então, nós vamos observar isso em João, capítulo 21 e o versículo 22, ok? No capítulo 1, versículo 17, João, ele vê o Senhor, né, naquela ilha, glorificado, e ele cai aos seus pés como morto, como a gente leu aqui, e quando o vi cair a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. É por isso, aqui eu quero abrir um parêntese, saindo um pouco aqui da nossa lição. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com essa história aí de cai, sabe? É tanta pessoa que cai, vem um pregador e receba, as pessoas tudo cai. Não existe, irmãos, não existe um cair sem uma finalidade. Todas as pessoas que caíram no poder, que caíram na unção de Deus, tiveram uma finalidade. Ou elas viram alguma coisa, ou o Senhor falou algumas coisas para elas. Nos dias de hoje, por exemplo, a pessoa, se cair, ela pode receber uma cura, né? Ela pode ter uma visão de Deus. Tem que acontecer algo, não existe essa questão da pessoa cair e não acontecer nada, né? Caiu, levanta e a vida continua do mesmo jeito, a vida não muda. Isso não existe. Então vamos nos fundamentar na palavra de Deus. Muitas das vezes a pessoa lança uma palavra sugestiva na mente daquela pessoa e ela já está com aquilo na mente. Quando a pessoa põe a mão, ela cai, certo? Não teve nada de Deus, foi simplesmente uma palavra já lançada na mente dela, foi uma sugestão lançada na mente dela, né? E ela, impactada por uma emoção, ela caiu. Mas aqui é diferente. Quando João cai, né? Quando João vê o Cristo glorificado, ele cai aos seus pés como morto, né? Como morto mesmo. E o Senhor Jesus Cristo põe ali a sua destra dizendo, não temas, né? Ou seja, levante, não temas, sou o primeiro e o último. Então, no capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, nós vamos observar que Deus, ele dá essa revelação ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo, pelo seu anjo, notifica a pessoa de João, né? Então, logo nós vamos observar, nós vamos entender dentro desse capítulo 1, versículo 19, que é o próprio João. O João, ele é o escritor do Apocalipse, né? Ele escreve para as 7 igrejas que está ali na Ásia Menor. Bom, não podemos confundir a Ásia Menor, algo muito importante aqui, não podemos confundir a Ásia Menor, né, a Anatólia, com o continente asiático. Ou seja, a Ásia Menor, ela era, vamos dizer assim, ela era cercada pelo mar Egeu, pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Negro. Então, ela era uma península, né? O que é uma península? É uma terra com uma certa extensão, né? Um local, uma ilha com uma certa extensão ali de terra seca, cercada de água, ou seja, ela era cercada pelo mar Egeu, né? O mar Egeu, pelo mar Mediterrâneo e o mar Negro. E ali tinha um istmo que ligava ela à Poção Seca, onde dava ali a entrada e a saída. Então a gente tem que ter esse cuidado para não confundir a Ásia Menor com o continente asiático. Então era nessa Ásia Menor onde estava localizado as 7 igrejas da Ásia. E aqui o comentarista fala também
que incluía os países da Mídia e da Lídia, né? Tá? E alguma parte da Frígia também. Está aqui no nosso comentário aqui de auxílio ao professor. Então, nós vamos observar aqui agora no capítulo, ou melhor, no ponto 1, a revelação do Apocalipse, né? A revelação do Apocalipse. Então, o comentarista ele vai dizer aqui, ó, a mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para os cristãos daquele tempo, em face das perseguições e sofrimento vivido sob o Império Romano, certo? Então, ele fala que a mensagem do Apocalipse foi um consolo para aqueles irmãos que estavam ali nas igrejas, que serviam ao Senhor, né? Porque a igreja ela estava sofrendo uma grande perseguição. Quando a gente olha o comentarista falando, dizendo que a mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para os cristãos daquela época, né? Em face das perseguições. Que perseguição era essa, né? Qual o motivo daqueles irmãos ser perseguidos e quem era o autor dessas perseguições? Bom, nós vamos observar que dentro desse contexto existe o imperador Domiciano, né? Um imperador cruel na época. E o imperador Domiciano, o nome dele era Tito Flávio Domiciano, né? Imperador de Roma. Então, ele foi imperador de Roma de 14 de setembro de 81 até a sua morte em 18 de setembro de 96. Então, nós estamos dentro desse contexto onde o imperador ele perseguia de uma forma ferrenha os irmãos, aquelas pessoas piedosas que serviam ao Senhor Jesus Cristo, que dava testemunho, que não negava a pessoa do Senhor. Aí o historiador da igreja primitiva, Eusébio, ele vai dizer que Domiciano era cruel, muito cruel. Ele fez diversas execuções cruciais a cristão, inclusive ali autorizando, mandando lançar João no tacho de óleo quente e banir posteriormente João para a ilha de Patmos. Então, João ele tem essa revelação dentro desse contexto, né? Uns tempos atrás, ele ali sofrendo aquela perseguição juntamente com muitos irmãos. Inclusive ele fala isso, como a gente já falou no capítulo 1, versículo 9, que ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, eu estou na mesma situação que vocês, né? Porém, eu tenho paciência, né? Eu acredito, parafraseando aqui para você, e ele diz assim, o meu motivo de eu estar aqui é porque eu dei testemunho, né? Eu dei testemunho do Senhor Jesus Cristo. Eu evangelizava, eu falava da palavra de Deus. E por isso eu estou aqui na ilha de Patmos. Então foi em meio a essa perseguição que João foi parar na ilha de Patmos. E também nós temos o bispo de Esmirna, Policarpo. Policarpo também ele foi cruelmente executado pelo imperador, né? A história que os pais da igreja alegam vão falar que os soldados romanos, os pretores, foram à casa de Policarpo. Quando chega na casa de Policarpo, Policarpo pede a eles que eles esperem um pouco, que ele vai orar, né? Policarpo era o bispo de Esmirna. E diz a história que Policarpo ele ora a Deus, agradece a Deus, e ele é conduzido pelos carrascos até o local da sua execução. E eles tentam a Policarpo para que Policarpo venha negar o Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a dizer, como hei de negar meu Senhor, que é
86 anos sirvo e nunca me fez mal. Como eu vou blasfemar contra o meu Senhor Salvador? Não posso fazer isso. Então, segundo a história, vai falar que ataram as mãos dele, né? Colocaram lenha ao seu redor e ataram fogo naquelas lenhas. E aquelas labaredas, né, consumindo ali Policarpo. De imediato, Policarpo não morria. E um dos carrascos veio com um punhal e enfiou nas suas costas, né, apunhalou ele pelas costas. O sangue jorrou. Em tudo que o sangue jorra, apaga aquele fogo. O povo que está na plateia fica tudo atônito, né? E muitos cristãos vendo aquela cena, vendo a bravura de Policarpo, vendo a fidelidade de Policarpo para com o Senhor Jesus, dele não negar a pessoa do Senhor Jesus. E isso era até uma coragem a mais, né, para que eles exercessem a fé deles mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Novamente, eles acenderam ali aquelas lenhas e Policarpo foi sendo consumido vivo, mas glorificando ao Senhor. Então, essa é a triste história dentro do contexto de Apocalipse que João fala para os irmãos. Eu estou na mesma aflição que vocês, a situação de vocês é a mesma que a minha, mas o importante é a gente estar firme na presença do Senhor. Por isso que o comentarista vai dizer que a mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para os cristãos daquela época em face das perseguições. Bom, então aqui eu também falei sobre a autoria do livro, né? A autoria do livro que a gente entende que foi João que escreveu esse livro. Agora a gente vai aqui para 1.2, a tríplice bem-aventurança, né? Então, primeiro nós temos que entender o que significa uma pessoa ser bem-aventurada. Bom, uma pessoa ser bem-aventurada é uma pessoa feliz, uma pessoa muito feliz. O Salmo 1 já nos orienta acerca dessa felicidade, né? Acerca dessa comunhão com o Senhor, esta vida plena com o Senhor. Ele fala que para a pessoa usufruir, desfrutar dessa felicidade, ela não pode se deter no caminho dos pecadores, não pode sentar na roda dos escarnecedores, né? Porque o seu prazer está voltado à lei do Senhor. E na lei do Senhor ela medita de dia, medita de noite, né? Então o salmista ali compara essa pessoa, esse bem-aventurado, como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. Uma árvore que é plantada junto a ribeiros d'água, ele fala que a sua folha não cai, na sua estação própria dá o seu fruto. Então, a pessoa que é comparada a essa árvore, tudo que essa pessoa faz, ela prospera. Mas aqui não está relacionado a uma teologia da prosperidade. Essa prosperidade aqui está relacionada a uma prosperidade onde a pessoa dá fruto, a pessoa de Deus desenvolvendo, deixando o Espírito Santo desenvolver na vida dela o fruto do Espírito: paz, amor, mansidão, domínio próprio, fé, longanimidade, benignidade, temperança, né? Então, esse fruto do Espírito Santo é desenvolvido na vida dessa pessoa, e as demais coisas, no que tange as coisas materiais, elas vão sendo acrescentadas na vida dela. Mas isso aqui não está relacionado da pessoa ter riqueza, da pessoa enricar, da pessoa... Não, pode acontecer, pode, mas o texto ali não está relacionado a isso. O Champlin, ele vai dizer que esse bem-aventurado, né, essa pessoa que é bem-aventurada, é uma pessoa elevada a um nível espiritual a mais. Ou seja, ela está associada com a pessoa de Deus, está em relação correta à pessoa de Deus, né? Então, essa expressão bem-aventurado é a pessoa estar no estado de bem-estar, ela está bem, né? E isso resulta em retidão espiritual. Então,
tudo aqui aponta mais para uma vida pautada na pessoa de Deus, espiritualmente falando, no que diz respeito a se esquivar do pecado, se esquivar das coisas que não agradam ao Senhor, viver uma vida santa, viver uma vida plena na presença do Senhor. Então, ele diz aqui que a Bíblia, ela não é um livro de teorias sobre felicidade, sobre bem-estar, né? Onde a gente encontramos diversos livros, diversos gurus na internet falando para as pessoas que tem possibilidade das pessoas enricar do dia para a noite. Isso não existe, né? Isso não existe, simplesmente eles querem vender seus cursos para ganhar milhões nas costas dos neófitos. Então, a verdadeira felicidade, ela está na verdade que nos liberta, e a verdade que nos liberta é a palavra de Deus. Então, não é um livro de autoajuda a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro que nos mostra a realidade, onde o autor está presente em todas as partes. Então, é um manual prático de bem-aventurança e vida plena. Então, ele vai dizer que nós aqui vamos encontrar 3 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Primeiro, nós vamos ver que bem-aventurado é aquele que lê. Aquele que lê o Apocalipse, aquele que lê a palavra de Deus, ele é um bem-aventurado. Por quê? Porque a palavra vai lhe moldar, a palavra vai libertar, a palavra vai lhe encaminhar ao caminho que ele deve andar, ao que ele deve fazer, como ele deve proceder, como tem que ser o seu estilo de vida diante da sociedade, como tem que ser a sua relação entre marido e mulher, entre pai e filho. Então é a palavra que vai orientar esta pessoa, porque a palavra é o próprio Deus. Então, primeiro, bem-aventurado é aquele que lê. Segundo, os que ouvem, né? Eu não sei ler, mas a partir do momento que você presta atenção naquilo que uma pessoa está ensinando, que uma pessoa está explicando, que uma pessoa está falando, você é bem-aventurado quando você está ouvindo. Nós observamos que diante dessa realidade que eu estou falando, há um desprezo muito grande no que tange a palavra de Deus nos cultos. Nós vamos observar que quando a mensagem ela começa a ser ministrada por um pregador, né, ou pelo pastor da igreja, as pessoas ficam conversando, as pessoas não dão atenção à palavra. Um levanta, vai tomar água, outro levanta, fica lá fora. É aquela inquietação que deixa a gente perplexo com aquele comportamento que está acontecendo ali no templo, né, na nave da igreja. O porquê disso? Então a pessoa tem que entender que bem-aventurado é aquele que ouve. Sempre o Apocalipse traz essa mensagem: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então a pessoa é bem-aventurada quando ela está ouvindo. E terceiro lugar, é bem-aventurado aquele que guarda as palavras do livro. A pessoa que guarda as palavras do livro desta lei no seu coração, obviamente que ela vai pôr em prática, né? Não é só ler, não é só ouvir, não é só guardar, mas é pôr em prática. O importante é a pessoa colocar em prática aquilo que nós estamos lendo, que nós estamos ouvindo, que nós estamos guardando. Por quê? Porque isso vai nos tornar uma pessoa feliz. Isso vai arrancar de nós as preocupações, vai arrancar as inquietudes, vai arrancar muitas das vezes aquele pensamento, né, relacionado a por que minha vida está assim, por que as coisas não estão andando, por que não está acontecendo. Nós vamos ser moldados a partir do momento que a gente ler a palavra, que a gente ouvir a palavra, que a gente guardar a palavra no nosso coração e que a gente pôr em prática esta palavra. A nossa vida, ela vai estar alinhada à pessoa de Deus e vamos viver uma vida plena com o Senhor
Deus Todo-Poderoso. Então, isso é muito importante, né? Muitas pessoas até hoje não entenderam esse significado pleno de felicidade, né? Muitas pessoas pensam que simplesmente a felicidade é a realização de um sonho, de um projeto. Não, a felicidade aqui, que a Bíblia está falando, ela vai muito além do que isso. É uma vida plena com Deus. Você observa que quando Davi ele pecou, ele perdeu essa felicidade, ele vai falar no Salmo 51 em diante, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da salvação. É essa felicidade que toma conta da nossa vida, que faz a gente sobressair nos momentos de dificuldades, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nos momentos de desespero. É esta felicidade plena, alinhada com Deus, que faz nos sobressair nos momentos difíceis. Então, é importante a gente ler, a gente ouvir e a gente guardar e praticar, né? Aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos ouvindo e aquilo que nós estamos guardando da palavra de Deus. E abro parênteses novamente aqui, uma observação muito importante. Seja uma pessoa temente a Deus. Não fique conversando com outras pessoas no momento da mensagem, em nenhum momento dentro do templo. Dentro do templo. Procure a ser uma pessoa que ouve a palavra com amor, com temor, que guarda no coração e que pratica as verdades que está escrita neste livro. Bom, agora nós vamos aqui para 1.3, certo? A brevidade do tempo, né? O comentarista ele vai dizer aqui que o profeta Daniel ele recebe, né, as revelações do Senhor e quando ele recebe essa revelação do Senhor concernente ao futuro de Israel, Deus disse a ele: e tu, Daniel, feste essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Que aqui está apontando para os tempos que se aproximam, né? Para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde vem aí? Período de grande tribulação, período de tormenta, onde a igreja não estará aqui na terra mais, né? E vai entrar aí esse período de 7 anos, dividido aí em 3 anos e meios de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma grande perseguição. E Deus disse para Daniel: e tu fecha estas palavras e sela, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Aí o comentarista vai falar, acerca de 600 anos depois, no tempo do Novo Testamento, Deus diz para nós que já é a última hora, né? Em 1 João 2:18. Também o escritor aos Hebreus, ele vai afirmar que falta apenas um poucochinho de tempo. E isso para a volta do Senhor Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 10, versículo 37. E no Apocalipse nós somos avisados, nós somos alertados por Cristo que o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Então, o comentarista ele vai dizer, diante dessas advertências, diante dessas falas, né, tanto da pessoa do Senhor Jesus como seus escritores sagrados, acerca dessa brevidade, desse tempo que está se aproximando. Diante disso, a pergunta que vem na mente de cada um de nós, né? Se no tempo do Novo Testamento era a última hora, se naquele tempo o Senhor já falava que era a última hora,
Os escritores sagrados já falavam que era a última hora, né? O que diremos agora há mais de 2000 anos? Há mais de 2000 anos da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos alerta no sermão profético de Mateus capítulo 24, falando que quando as pessoas ouvissem rumores de guerra e guerras, terremotos, pestes, essas pessoas elas tinham que acautelar porque ainda não era o fim, mas só que eram sinais que estava muito próximo da sua volta, da sua vinda. Então nós observamos que isso vem acontecendo. E isso não vem acontecendo de agora. Isso vem acontecendo de muitos tempos, de muitos anos atrás, como nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos muitas pestes, né? Tivemos agora essa pandemia que assolou o mundo todo, onde houve essa obrigatoriedade do uso da máscara, né? E também da vacina em alguns lugares. Porém, nós estamos observando que cada vez mais vai se aproximando. O tempo está se aproximando. Por isso, o subtítulo aqui é a brevidade do tempo. A brevidade do tempo. Então, nós temos que, diante dessa realidade, nós temos que urgentemente arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros e consagrar a nossa vida a Deus. Não é tempo de vivermos desapercebidos. Não é tempo de vivermos de picuinha. Não é tempo de vivermos em história onde não traz edificação para a nossa vida. Em história, ou seja, em conversas, né, com pessoas, trazendo assuntos de fábulas que só leva mais para discussão do que para edificação. Então não é tempo, porque o tempo está próximo. Daniel recebe uma revelação e essa revelação ela vem ao longo dos tempos, ela vem se cumprindo e o comentarista vai dizer aqui que o escritor aos Hebreus fala que há só um pouquinho de tempo, né? O Senhor Jesus fala que já é a última hora. No Novo Testamento diz para nós que é já a última hora. No Apocalipse capítulo 1, ou melhor, o Senhor Jesus não, João escrevendo no Apocalipse capítulo, no 1 João capítulo 2, versículo 18, né? Que já é a última hora. Então, nós temos que ter esse cuidado para a gente se preservar, para a gente voltar a Deus e exercer cada vez mais a nossa santidade na pessoa do Senhor. Ok? Então, dentro desse primeiro tópico, o comentarista ele vai dizer aqui que a mensagem, ele ensinou que a mensagem do Apocalipse foi um grande consolo para os cristãos daquele tempo, em face das perseguições e sofrimento vivido sob o Império Romano, né? Agora nós vamos aqui para o segundo tópico. O segundo tópico vai falar sobre a visão da igreja. João vê, né, as 7 igrejas. E as 7 igrejas, você vai observar aqui no 2.1, que ela está localizada na Ásia, como eu falei, né? E estando localizada na Ásia, João ele contempla 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro era a representação das 7 igrejas. E no meio dos 7 castiçais, ali estava o Filho do Homem.
né? Então nós observamos aqui que essa revelação que João tem na ilha de Patmos sobre a visão da igreja é a preocupação do Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja. Igreja aqui não está relacionado à estética do templo, não está relacionado à instituição religiosa. Igreja aqui está relacionada ao corpo místico de Cristo, aos regenerados, aos lavados, aos remidos. Observe que igreja aqui está escrito com I maiúsculo. Todas as vezes que você, em alguma literatura cristã, está lendo alguma coisa e está lá igreja com I maiúsculo, está se reportando ao corpo místico de Cristo, aos lavados, aos remidos, a igreja universal, a igreja que está em todo mundo. Então, igreja como instituição se escreve com I minúsculo, igreja como o corpo místico de Cristo se escreve com I maiúsculo. Então João ele vê essa igreja, porque o Senhor se preocupa com o seu povo. O Senhor quer o seu povo alinhado a Ele. É por isso que o sentido da profecia é exortar, consolar e edificar. Então ele trouxe exortação, ele trouxe consolo, ele trouxe edificação para as suas igrejas e se estendendo a nós hoje. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, ele traz uma palavra de exortação. Lembra-te onde caís e volta a praticar o primeiro amor, né? A igreja de Laodiceia também, ele traz uma exortação para a igreja de Laodiceia. Então, essa revelação que João tem das 7 igrejas é a preocupação do Senhor Jesus para com a sua igreja, não só do tempo passado, mas hoje em pleno o século 21. Ok? 2.2 Reino e sacerdócio. O propósito divino com Israel era que, após a sua libertação do Egito, após aquele momento que Moisés foi na autoridade de Deus falar com Faraó para libertar o seu povo, e assim aconteceu, o propósito de Deus com aquela nação após sair do Egito era que o seu povo se tornasse um reino sacerdotal, uma nação santa, separada, ou seja, uma nação modelo para as demais nações, certo? Separada de toda a idolatria, de todo o pecado, e que fosse luz, que fosse modelo para as demais nações. Então, quando Moisés ele recebe as instruções de Deus e passa para o povo diz que aquela palavra é boa, diz, olha, vocês têm que obedecer os estatutos, não fará imagem de escultura para vocês, não terás outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, vocês têm que andar no caminho do Senhor, vocês têm que obedecer à lei do Senhor. E o povo falaram que era boa aquela palavra, mas futuramente o povo se desvia por vir as costas para Deus. Então o propósito de Deus era fazer com que Israel fosse um reino sacerdotal, uma nação santa, certo? Então nós vamos observar aqui no tópico 2.1, né, que o Senhor dá uma visão para João sobre a igreja. Por quê? Porque ele se preocupa com a igreja. E já que no 2.2 o Senhor queria que Israel fosse uma nação separada, um reino sacerdotal, uma nação santa. Porém, a nação rejeita praticamente essa palavra, né? Rejeita também a pessoa de Jesus. João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Aí nós vamos observar, após a consumação da obra redentora de Cristo na cruz, após a morte de Cristo na cruz, né? Nós vamos observar que ele vai ao Pai, e o Espírito Santo desce, ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ali o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder na vida dos seus discípulos, né? A descida do Espírito Santo.
Isso é um cumprimento da profecia de Joel. Joel capítulo 2 é um cumprimento da profecia de Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o Senhor sobe ao Pai e o Espírito desce, certo? Ali no cenáculo. A igreja é identificada com o termo sacerdotal real e nação santa. Por quê? Nação santa, povo adquirido. Por quê? Porque agora não existe mais dois povos, certo? Não existe mais judeus e gentios. Deus de dois povos fez um, quebrando a barreira da separação. Então, todos aqueles que aceitaram, todos aqueles que confessaram a Jesus como Salvador, seja judeu, seja gentio, eles passaram a ser igreja. Então a igreja agora é constituída de judeu e gentio, salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus era fazer com que Israel fosse um reino sacerdotal, uma nação santa, uma nação separada para ser modelo para as demais nações. Agora o Senhor levanta a sua igreja, certo? Como sacerdócio real, como nação santa, como povo adquirido. E agora essa igreja não é constituída só de judeu, ela é constituída de judeu e gentio, porque Deus de dois povos fez um, quebrando a barreira da separação. Então, quando somos chamados de reis e sacerdotes, aponta ainda para o poder e responsabilidade de interceder pelo mundo. Segundo Paulo, ele alerta, ele ensina a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, versículo 1 ao 3, pedindo para que ele fizesse deprecações, orações e intercessões por todos os homens, por todos os reis, por aqueles que tivessem eminência. Então, essa é a responsabilidade da igreja. Não importa a situação que a pessoa esteja, mas a responsabilidade da igreja é interceder. Por exemplo, está acontecendo uma situação caótica, né, na Rússia na Ucrânia, a Rússia contra a Ucrânia contra a Rússia. E não podemos ficar de braço cruzado, nós temos que interceder, porque nós somos reis e sacerdotes. Nós somos sacerdócio real do grande rei. Então nós estamos aqui para interceder. Ah, pastor, mas só que é o seguinte, a palavra está se cumprindo, então tem que acontecer isso. Não podemos intervir essa situação orando. Não, a nossa responsabilidade é muito grande e o nosso compromisso é de orar por todos, né? Por todos. Bom, existiu situações onde homens de Deus oraram e o Senhor disse, olha, não ore por este povo. Jeremias, ele foi à intercessão, ele foi à presença de Deus em intercessão orar pelo povo e Deus disse, Jeremias, não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir essa oração, né? Acontece essa situação, mas o nosso dever é de interceder, é de orar, porque nós carregamos essa responsabilidade. Então, como sacerdócio real, como povo adquirido e como nação santa, nós temos que exercer o nosso papel de sacerdotes espirituais do Deus Todo-Poderoso, levando essas causas à presença de Deus, intercedendo por essas vidas ao Senhor, intercedendo pela cidade que você mora, intercedendo pelas autoridades que administram a sua cidade, intercedendo por todos os irmãos, pastores, diácono, evangelista, missionário, pastoras, por todas as pessoas. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos que carregar as cargas um dos outros no que tange essa família espiritual, né? Agora eu mudei um pouco aqui a linha. No que tange essa família espiritual, nós temos que carregar a carga um do outro. E como é que se carrega a carga um do outro? É intercedendo, é ajudando em oração. Não é criticando porque fulano caiu, porque fulano tropeçou, mas é ajudando em oração.
é orando, intercedendo por aquela pessoa para que Deus lhe ajude. Então, como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, essa é a nossa responsabilidade. Está na palavra. Nós temos que fazer deprecações, nós temos que fazer orações, nós temos que fazer intercessões por todos os homens e por aqueles que estão em eminência. Então, já que Israel não quis ser um povo separado, uma nação santa, né? Não quis ser um reino sacerdotal, o Senhor agora envia seu Filho em morte de cruz para fazer de um povo gentil, né, um sacerdócio real e uma nação santa, porque eles são povo adquirido através da confissão, se arrependendo e aceitando a Cristo como Salvador. E agora esta igreja, que é constituída por todo tipo de gente, esta igreja, ela agora carrega essa responsabilidade, porque nós somos sacerdotes. Ela carrega essa responsabilidade de interceder pelo mundo e também de desfazer as obras do diabo. Ou seja, não é o diabo que domina o teu lar, não é o diabo que domina o teu filho, não é o diabo que domina o teu marido, não é o diabo que domina a tua esposa, não é o diabo que domina aquele local de trabalho onde você está, não é o diabo que domina o local que você está pisando. Porque onde você chegar, em nome de Jesus, eu desfaço toda a obra do diabo neste lugar. Porque para isso o Senhor lhe deu poder. Eis que eu vos dou poder. A igreja recebeu poder. Eis que eu vos dou poder para pisar de serpente, escorpiões e toda a força do maligno. Você, como igreja, você tem autoridade para isso. Então, no 2.3, 7 castiçais de ouro. Como falamos, esses 7 castiçais de ouro é a representação das 7 igrejas da Ásia, né? Nós encontramos a igreja de Cristo como 7 castiçais de ouro. Aí ele vai falar que o ouro é o metal por excelência, né? Reportando aqui para a igreja, é um povo excelente adquirido por Deus, através do Filho morrendo na cruz do Calvário, né? Ele fala que o ouro aqui aponta para a glória e a majestade de Cristo, que dá à igreja capacitação para manifestar o poder de Deus e ganhar vida com a pregação do Evangelho. Aqui tem um problema, aqui quer dizer, aqui tem um grande significado aqui tem um grande significado. Por exemplo, aponta para a glória e majestade de Cristo. O ouro, né? O ouro é o metal por excelência. Por exemplo, os 7 castiçais de ouro aqui é uma representação da igreja, certo? Porém, o ouro é um metal por excelência e aponta para a glória e majestade de Cristo também. E essa glória, ela dá uma capacitação, né, à igreja para manifestar o poder de Cristo. Mas só que aqui tem um grande significado. Por quê? Porque nem todos eles receberam essa capacitação. Por quê? Porque para receber essa capacitação é preciso a pessoa ter vida com Deus. Para receber essa capacitação é preciso a pessoa ser obediente a Cristo, a sua palavra. É preciso a pessoa se submeter a Deus, não só a Ele, mas as autoridades constituídas por Ele. Pastores, se não tiver essa submissão, a pessoa como igreja não recebe poder para executar a obra. Você pode estar em um departamento de escola bíblica, você pode estar em um departamento de missão, você pode estar em um departamento de criança, você pode estar em um departamento de adolescente, de juventude, mas se você não se submete à pessoa de Deus nem à sua liderança, você não recebe poder, você não recebe capacitação para executar a sua obra. E outra, a palavra que eu falei, né? A palavra que eu falei outrora,
que a igreja está nessa terra para desfazer as obras de Satanás, também ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir se não tiver alinhado a isso, a obediência a Deus e às autoridades constituídas por Ele, né? Não vai ter, porque infelizmente nós temos o joio e o trigo. Nós temos o joio e o trigo. Então, a pessoa que é trigo, ela se submete a Deus e a sua liderança, porém o joio não se submete, de hipótese alguma, certo? Então, o que é que ele fala aqui? A igreja recebeu essa capacitação para manifestar o poder de Deus e para ganhar alma, né, pregando o evangelho, certo? Então, no ministério terreno de Jesus Cristo, o que é que ele afirmou? Ele disse que as pessoas, né, que lhe servissem tinha que ser luz do mundo, luz do mundo. Jesus afirmou que ele era a luz do mundo, em João 8,32, em João 8,12, e ele deu esta mesma missão à sua igreja, ou seja, vocês têm que ser luz, né? Luz aqui fala de estilo de vida, fala de comportamento, fala de testemunho, certo? Luz, tem que ser luz. E as luzes têm que resplandecer nas trevas. Resplandecer nas trevas aqui fala de diferença. Fala de você fazer diferença. Malaquias 3,18 diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, resplandecer nas trevas é a pessoa ser diferente. Entendeu? É ser diferente. Então, devemos cumprir nossa tarefa de sermos luz, conforme Mateus capítulo 5, versículo 14. Portanto, é uma grande responsabilidade que a igreja tem. Não podemos se esquivar dessa verdade. Nós temos que verdadeiramente executar. Agora nós vamos aqui para o terceiro tópico, vamos estar finalizando. Já peço a você novamente, deixe o seu like. O like ajuda muito, meus irmãos. Deixe o seu like, nós estamos fazendo esse trabalho aqui com amor. Deixe o seu like. Nós temos possibilidade aqui de alcançar 200, 300 likes. Deixa, é só você clicar aí no like. Ah, pastor, não gostei. Dá o dislike também, não tem problema. Tá ok? Se inscreve também no nosso canal, você que não é inscrito. Tá certo? Então vamos aqui voltar para essa visão aqui. O tópico 3, visão de Deus. João teve essa visão na ilha de Patmos, como nós já aprendemos, né? E agora ele vê o Cristo glorificado. Então aqui, no 3.1, vai falar sobre essa Trindade Santa, sobre a Trindade Santa. Então o comentarista vai dizer que no livro de Gênesis já mostra, né, o início de todas as coisas, e ali o livro de Gênesis que mostra o início de todas as coisas, que nos fala do início de todas as coisas, vai falar ali, a gente vai ver ali o vislumbre, né, o aparecimento dessa Trindade Santa. Então, a gente não vai encontrar o nome Trindade, mas nós vamos ver, né, a Bíblia nos dando a ideia, né, a Bíblia nos dando a certeza da Trindade Santa. 3 em 1, né, trabalhando de formas diferentes, porém, uma pessoa em 3. Vamos pegar aqui um triângulo. Um triângulo, ele tem quantas pontas? Ele não tem 3, mas é 1, certo? Então é a Trindade, aqui está falando da Trindade Santa. Então veja bem, façamos, onde nós encontramos esse vislumbre da Trindade Santa? Em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos encontrar também em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Eis que o homem é como um de nós. Quando ele desceu ali, né, na torre de Babel, né? Não, na torre de Babel não, aqui falando sobre Adão e Eva, né? Então, eis que o homem agora é como um de nós. Torre de Babel é Gênesis capítulo 11, versículo 7, que diz assim: desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda a língua do outro. Então isso aqui é o vislumbre da Trindade Santa. Nós temos diversas
Nós temos diversas provas, né, dentro da palavra da Trindade Santa. Então, nós vamos ver aqui. No livro da consumação de todas as coisas, o Apocalipse, vemos também a Trindade envolvida na relação à igreja. Por exemplo, Pai, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, né? Apontando assim para a sua eternidade, o Espírito Santo, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Esse tópico aqui 3, irmão, ele está muito nítido, está muito bem esclarecido. Não tem nem por que a gente ficar buscando coisas em outros argumentos, porque está muito nítido. O comentarista aqui definiu muito bem esse terceiro tópico. Então veja, ele fala aqui, ó, e dá dos 7 Espíritos. Aí a pessoa diz assim, o que é os 7 Espíritos? Ele já fala aqui, 7 Espíritos, né? Os 7 Espíritos que estão diante do trono, fala da perfeita e plena manifestação e operação do Espírito Santo. Ou seja, fala das operações, das manifestações do Espírito Santo. Os 7 Espíritos diante do trono de Deus, certo? Aí também aqui, ó, Jesus Cristo, fiel testemunha. O que é isso? Jesus Cristo, fiel testemunha. O comentarista responde aqui, ó, fala de Cristo como profeta, o primogênito dos mortos, que aponta para a morte e ressurreição de Cristo, tornando-o sacerdote de nossa salvação, que é ali que ele oferece o sacrifício perfeito. Está aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 24 ao 25. O príncipe dos reis da terra. O que significa isso? Ele fala aqui, ó, fala de Cristo como rei proeminente, rei dos reis, que governa o destino dos homens, no alto e sublime trono. Então, está muito bem esclarecido, muito bem explicado aqui esse 3.1, esse terceiro tópico, né? Como a lição toda está muito bem explicada e bem elaborada pelo comentarista. 3.2, Jesus, o Filho do Homem. João vê um semelhante ao Filho do Homem, em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Observe que o comentarista também aqui, ele vem explicando alguns textos de Apocalipse para que as pessoas que o leiam, né, entendam o seu significado. Então veja, João vê um semelhante ao Filho do Homem. O que é isso? Ele vai falar que esta expressão tem vários significados ao longo da Bíblia, ou seja, ao longo da leitura que nós fazemos de Gênesis a Apocalipse. Ele vai dizer que essa expressão tem vários significados. Então, no Antigo Testamento fala do homem de forma geral, certo? Salmo 8 e 4 fala do homem em forma geral, né? Vamos dizer assim, homem, suas atividades, suas ações. Bom, o homem em forma geral está voltado também à humanidade aqui do homem, a humanidade, né, do homem. Mostra o profeta humano recebendo do Deus Todo-Poderoso sua mensagem para seu povo e várias nações. Então, homem também está dentro dessa expressão quando o profeta ali, ele recebe o profeta Ezequiel, né, filho do homem, né? Ele recebe a mensagem de Deus e entrega essa mensagem para Israel. Então, também vai falar essa expressão homem vai falar do Messias prometido, está em Daniel, no capítulo 7, versículo 13 ao 14. No Novo Testamento, essa expressão ocorre 84 vezes, todas relacionadas à pessoa de Cristo. Fala da perfeita humanidade de Cristo. Então, Filho do Homem, Jesus, o Filho do Homem, fala da perfeita humanidade de Cristo e se tornou um título messiânico, certo? Então, está bem esclarecido aqui
essa lição. 3.3, a visão de Cristo glorificado. Outra também que o comentarista aqui ele detalha e traz uma explicação excelente para todos nós. Ele fala aqui, ó, na visão de João vemos as características de Cristo. Quais são as características de Cristo glorificado? Vestido até os pés de um vestido comprido, né? Uma das características do Cristo glorificado que João vê. Um vestido comprido, ele está vestido com um vestido comprido. O que significa ele está vestido com um vestido comprido? Fala do sacerdócio do Cristo. Aí aqui tem as referências, depois você estuda aí. Cingido pelo peito com um cinto de ouro. O que isso significa? Aponta para a justiça de Cristo. Então também está as referências aí. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. O que significa isso? Mostra a sua honra e eternidade. Né? Seus olhos como chama de fogo. O que significa os olhos de Cristo como chama de fogo? Fala de sua onisciência. Ou seja, tudo ele sabe, tudo ele vê, tudo ele contempla, tudo ele conhece. Seus olhos como chama de fogo. Ele é aquele que conhece, esquadrinha o coração do homem. Seus pés semelhante a latão reluzente. O que significa isso? Aponta para a sua onipotência, né? O seu poder de subjugar o seu inimigo. Então, está muito bem explicado. Para finalizar agora, sua voz como a voz de muitas águas. Fala da autoridade e poder da sua palavra. Palavra aqui, essa palavra aqui é a palavra rema, palavra espiritual, né? O poder, a autoridade da sua palavra. Bom, meus irmãos, vamos ficando por aqui. O vídeo hoje foi um pouco extenso, certo? Mas peço a vocês que orem por nós, que nos ajudem em oração. E lembrando, deixa seu like para ajudar esse canal, tá ok? Se você gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal, compartilha com seu ciclo de amizade e até a próxima aula, querendo Deus.